Querido Pai que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua face. Queremos ver a Tua face e sentir o Teu amor. Queremos nos sentir envolvidos em Teus braços. Derrama o Teu Espírito sobre nós, confortador, consolador, enxugando as lágrimas daqueles que estão chorando perdas irreparáveis. Que o Senhor Jesus Cristo volte logo para devolver os nossos queridos, Pai. Honra a fé de cada um que aqui está nesta manhã, buscando a Tua presença, buscando a Tua ajuda. Que o Senhor nos supra todas as necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 51, o Salmo 51, e vamos ler o verso 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Cada um dá o que tem, não é? Pais pecadores geram filhos o quê? Pecadores. Pais mortais geram filhos mortais. Somente na volta de Jesus é que o mortal será revestido da imortalidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, diz que ao soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não é? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. E então o que é mortal será revestido da imortalidade, e o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade, e se dirá: tragada foi a morte na vitória. Queridos, Deus tem um plano de nos tornar de novo santos e semelhantes a Ele. Deus tem um projeto divino de restaurar a natureza humana para que reflita a glória divina. No livro O Grande Conflito, no capítulo 30, Grande Conflito, na página 505, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Essa inimizade que existe com Satanás, ela não é natural a você e a mim. Nós não somos inimigos de Satanás naturalmente. Aqui diz, Deus declara, porém inimizade. Esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. Como é que se tornou a natureza humana quando Adão pecou? Má. Não foi só a natureza de Adão, foi a natureza humana, certo? Existe uma natureza divina chamada santa. Existe uma natureza humana chamada o quê? Pecadora. Má. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. E ele ficou em harmonia com Satanás. Não em desarmonia, em harmonia. E não em desacordo com ele. Não existe por natureza, repito, não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. São amigos, são parceiros. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. Se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu. E ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Por que toda a família humana não é inimiga de Deus? Porque Deus se interpôs. Deus trouxe a graça. A graça restaura a imagem divina em você. A graça restaura a semelhança divina. Aqui diz, na página 506, é a graça de Cristo, não é outra coisa, irmãos. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que implanta na alma, que cria no homem inimizade contra Satanás. Somos inimigos de Satanás? Sim, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos tornou inimigos dele e amigos de Jesus, filhos e filhas de Deus. Sem esta graça, sem este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Queridos, mas ao mesmo tempo,
Ao mesmo tempo que temos uma natureza pecaminosa com a qual já nascemos do ventre da nossa mãe, isso não significa que você é forçado a pecar. Há pessoas que dizem assim: eu peco porque eu sou pecador. Ah, é? Quer dizer que se você tem um pai bêbado, você tem que ser bêbado também? Se o seu pai furta, então você também tem que furtar? Se você nasceu num lar de drogados, pai e mãe drogados, você tem que ser um drogado? Seria muito simples a pessoa cruzar os braços e falar: ah, eu nasci num lar de drogados, eu não poderia ser outra coisa a não ser drogado. Queridos, se não existisse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu diria que você está certo. Se não existisse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas louvado seja Deus, existe o quê? Graça divina, graça transformadora, que restaura em você, não a semelhança ao seu pai, à sua mãe, mas restaura em você a semelhança ao Criador, ao nosso Deus e Pai. O grande conflito, no capítulo 30, página 510, diz assim: sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Para ser vencido por Satanás, tem que ter o que, irmãos? O consentimento seu. Ah, mas eu sou pecador. Você é pecador, mas existe um santo de Israel que não é pecador. E ele dá a vitória dele para você. Ele comunica para você a santidade dele. Assim como o Espírito Santo dirigiu a vida de Jesus, o Espírito Santo dirige a sua vida. E se você crer assim, será assim. E se você não crer desta forma, não será. Porque tudo é possível àquele que crê. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. O que Deus não permitiu que Satanás fizesse? Forçar uma pessoa a pecar. Ele não tem esse poder. Aleluia por isso. Ele é um poder vencido. Se não fosse Jesus, Satanás mandaria em tudo e em todos. Não teria oposição, ninguém conseguiria vencê-lo. Mas graças a Jesus Cristo, que o venceu, que esmagou a cabeça da serpente, não vai esmagar a cabeça, já esmagou a cabeça da serpente. Então Satanás é um poder vencido. E pela graça de Jesus, Satanás não tem força para forçar você a pecar. Satanás pode angustiar, mas não contaminar. Satanás pode causar agonia, mas não aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em você e em mim coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Grande conflito, página 510, capítulo 30. Queridos, o pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. Ele é misterioso e inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Eu não posso desculpar meus defeitos de caráter. Eu tenho que confessá-los. Paremos de desculpar nossos defeitos de caráter. Vamos confessá-los. Porque não existe desculpa para o pecado. O pecado é um ato voluntário da alma. O pecado é um ato voluntário da alma. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quando é que Satanás vence a mim e a você? Quando nós deixamos de confessar. Se armarmos nossas tendas, irmãos, na direção de Sodoma, um dia nós vamos estar morando no centro de Sodoma. É um processo. No sermão de hoje, eu quero mostrar para vocês aquilo que Deus me mostrou, o que Deus me ajudou a entender. Existem 3 reinos. Eu sempre ouço falar de 2 reinos: o reino da luz e o reino das trevas. Ou você é de um ou você é do outro. Hoje eu não quero falar sobre 2 reinos, quero falar de 3 reinos, porque existe um reino misterioso, escondido, que Satanás não quer que você descubra. É onde vive a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos não vive no reino da luz, nem no reino das trevas. Eles vivem num meio termo. No meio termo. Lembram-se de Laodiceia?
Seria muito simples falar, não, ou é frio ou é quente. Simples. Mas não é tão simples assim. Porque existe o frio, existe o quente, mas existe o quê? O morno. Esse é o problema, meu querido irmão. Porque é fácil você discernir entre o frio e o quente, é fácil. Você toca, você sabe se é frio ou se é quente. Você sente, você vê. Agora, o morno, você não sabe se é frio ou se é quente, porque não é nem frio nem quente, ele é morno. E é isso que causa náuseas em Deus, é a mornidão. Então, queridos, hoje queremos falar sobre 3 reinos. O reino da luz, representado pela cor branca, e o reino das trevas, representado pela cor preta. A cor não tem nada a ver com a cor da nossa pele, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simplesmente para representar o reino da luz e o reino das trevas. Mas existe no meio do reino da luz e o reino das trevas um terreno bem grande, uma margem assim bem grande, chamado reino cinzento. Porque o cinza é a mistura do branco com o preto. Dá a cor cinza. O reino da luz, queridos, é o reino do assim diz o Senhor. Assim está escrito. Simples, claro, objetivo. Viver no reino da luz é seguro, porque a vida aqui é dirigida por um assim diz o Senhor. Está escrito. Jesus viveu sempre no reino da luz. Foi assim que ele enfrentou Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu não vim fazer a minha vontade, a vontade do meu Pai. No reino da luz não existe vontade própria, ou seja, eu tenho a minha vontade, não. No reino da luz, cada um diz, eu não vim aqui fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Sim, você não tem vontade própria? Tenho. A minha vontade própria é fazer a vontade do meu Pai. E você tem alguma coisa contra isso? Se a minha vontade própria é fazer a vontade do meu Pai, que está no céu, se a minha vontade própria, ela se funde com a vontade do meu Pai, se torna uma só, assim é no reino da luz, irmãos. Assim Jesus viveu no reino da luz. No reino da luz existem verdades absolutas. Hoje nós vivemos num mundo em que parece que não existe mais verdade absoluta. Tudo é relativo. Tudo depende da hora, depende do país. Se você está no Brasil, pode ser errado, mas aqui nos Estados Unidos não é errado. Depende da cultura, depende da idade, depende da ética, depende disso, depende daquilo. É um relativismo. Queridos, no reino da luz existem verdades absolutas. Os 10 mandamentos são verdades absolutas. Todos os filhos de Deus e filhas de Deus, que a semelhança de Abraão, procuraram distância, uma longa distância de Sodoma. Abraão deu costas para Sodoma e procurou viver longe o suficiente, nas montanhas. Pertencem ao reino da luz. Os descendentes de Abraão, os descendentes da fé de Abraão. Os que são descendentes de Abraão não são aqueles que escolhem viver o mais próximo possível de Sodoma. O que mais existe no mundo cristão é: como é que eu posso chegar o mais próximo possível do pecado sem pecar? Que filme eu posso assistir que seja um filme de ação, um filme assim bem, não é, emotivo tal, mas que não seja pecaminoso? Ou seja, a pessoa quer chegar o mais próximo possível. No namoro, até onde eu posso ir, não é? O que eu posso fazer? Onde é que eu posso pôr a mão no namoro, mexer aqui ou mexer ali, sem que seja pecado? Qual é o limite? Então, queridos, aqueles que querem viver nos limites não são do reino da luz. Porque quem quer viver nos limites, passam dos limites. E não veem que estão passando dos limites. Não percebem, mas eles passam dos limites. Entenderam esse ponto? Fixar residência o mais distante de Sodoma, porque somos seguidores de Jesus. Quais são as perguntas que os que vivem no reino da luz fazem? Os que vivem no reino da luz, eles nunca perguntam. Presta atenção nisso. Os que vivem no reino da luz nunca perguntam: isso é pecado? Eles não fazem essa pergunta.
Eles não querem saber se é pecado ou não é pecado. A pergunta deles é outra: o que faria Jesus em meu lugar? É outra pergunta. Outra pergunta que os que vivem na luz fazem: o que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Quem vive no reino da luz não está nem preocupado se está longe ou distante daquele reino das trevas, não, irmãos. Ele quer fazer a vontade de Deus. O que queres que eu faça? O que faria Jesus em meu lugar? Fala que o teu servo ouve. Minha comida e minha bebida é fazer a tua vontade, ó Pai. Estão vendo a abertura? Abertura com o céu, abertura com o Pai. Todos os filhos e filhas de Deus que vivem no reino da luz, identificado pela cor branca, tem um prato preferido. O prato preferido não é o prato cheio, não. O prato preferido é: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 4, verso 34. Grifem esse verso na sua Bíblia, porque você tem que responder, você tem que repetir este verso muitas vezes na sua vida. Se você vive no reino da luz, você vai repetir isso aqui muitas vezes. Minha comida e minha bebida é fazer a tua vontade, Pai. O que queres que eu faça? Não importa se eu gosto ou não gosto disso, eu quero saber se o meu Pai gosta. Se o meu Pai gosta. É como aquela esposa que estava no campo de futebol assistindo uma partida de futebol, e uma amiga encontrou e disse: fulana, eu não sabia que você gostava de futebol também. Ela disse: eu não gosto de futebol, eu gosto do meu marido. Eu estou suportando isso aqui, eu estou tolerando isso aqui, mas eu não gosto. Mas eu amo o meu marido. Queridos, eu não fico perguntando se eu gosto dessa comida, se eu gosto daquilo, não. Eu gosto do meu Pai. O que o Senhor quer, Senhor? O Senhor quer que eu vá ali? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu coma isso? O Senhor quer que eu vista isso? Olha-se no espelho: Senhor, está boa esta roupa? É assim que o Senhor quer que eu me vista? O comprimento está bom? O decote está bom? É assim que o Senhor quer? Se o Senhor quer, eu aceito, Pai, porque eu quero fazer o quê? Ela não segue a moda, ela segue a vontade do Pai. Na televisão, ele pergunta: Senhor, o Senhor quer que eu assista isso? É isso que o Senhor quer que eu veja? O que o Senhor quer que eu olhe? O que o Senhor quer que eu contemple? Sempre a vontade do Pai. Assim é no reino da luz. Queridos, no livro Grande Conflito, eu vou citar tanto o Grande Conflito que eu até trouxe aqui, não é? Na página 508, irmãos, diz assim: todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Ou eu sou um decidido seguidor de Jesus Cristo, ou eu sou um servo de... Ah, mas eu sou membro da igreja. Ninguém está falando disso, irmãos. A igreja está cheia de gente morna, que não é servo de Jesus Cristo. É servo de quem? Satanás. Os mornos não são servos de Jesus Cristo, irmãos, porque os mornos estão comprometidos com o mundo. Então, queridos, Grande Conflito, página 508, todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado existe amor ao pecado. No coração não regenerado existe amor ao pecado. E no coração regenerado existe o quê? Aversão ao pecado, repugnância ao pecado. Você passa na frente de uma vitrine da... como é que chama? Lá no mall, não é da Pink, é da... Hein? Vitória Secret. Queridos, você passa na... Tem gente que fala: não vou entrar, é uma tentação. Queridos, chega no momento que você pode achar que é tentação, mas chega no momento da sua caminhada com Jesus Cristo, que não é você não entra não porque seja tentação, você não entra porque para você é repugnante. Simplesmente isso. Repugnante. O que não é Deus que deu para você é repugnante. Pode ser a coisa mais linda do mundo, mas não é o que Deus deu para você, então se torna o quê? Repulsivo. Repulsivo. Jesus não somente não pecava, irmãos, Jesus tinha o quê? Repulsa ao pecado. E é natural que o cristão, quando se converte,
Ele vai parando de pecar em nome de Jesus Cristo, mas ele ainda não tem repulsa ao pecado. Mas em nome de Jesus Cristo, ao longo da caminhada com Jesus Cristo, andando com Deus como Enoque andou, chega um momento em que você começa a ter o quê? Repulsa ao pecado. Isso é a obra do Espírito Santo, meu irmão. Isso é a graça divina. O outro reino, o reino da luz, é o primeiro. O reino da cor cinza. Neste reino cinzento, tudo é meio confuso. Tudo é meio confuso, tudo é relativo. Para os que vivem aqui neste reino cinzento, assim diz o Senhor, não importa. E agora no Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 237, vejam aí, anotem aí, irmãos. Diz assim, Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 237. Não procureis saber quão perto podeis andar à beira do precipício. Tem gente que quer andar na margem. Ah, mas, pastor, é pecado ir lá naquele lugar? Isso já é uma péssima pergunta. Porque quem tem comunhão com Jesus nunca pergunta para alguém se é pecado ou não é pecado. O fato de você perguntar para alguém se é pecado ou não é pecado já é um péssimo sinal. Você não tem comunhão com Jesus. Porque não sou eu, não é o pastor, não é ninguém que vai dizer para você o que é pecado ou o que não é pecado. É o Espírito Santo que te convence de não fazer e de não ir, de não fazer isso. Não procureis saber quão perto podeis andar à beira do precipício e todavia estar seguro. Evitai aproximação ao perigo. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 237. O que tem que fazer? Evitar aproximação ao perigo. Foi o que Abraão fez, irmãos. Ele não armou as tendas dele próximo de Sodoma, nas campinas do Jordão. Ele armou as tendas dele nas montanhas, muito longe dali, distância. Nesse reino de cor cinza, que é o reino da mornidão, tem muita discussão, irmãos. Tem muito diz-que-diz-que, muita polêmica, muita resistência quando tratamos os assuntos relacionados à conduta cristã. Quando falamos de estilo de vida, quando falamos, queridos, de cinema, quando falamos de televisão, quando falamos de música, quando falamos de esses assuntos assim, de internet, existe muita discussão, porque tudo isso está no campo cinzento, porque são coisas que podem ser usadas para o bem, mas também podem ser usadas para o mal. Então está naquele campo assim, cinzento. A frase mais falada nesse reino de cor cinza é: eu acho que não faz mal. Outra frase: eu acho que não é pecado. Ah, você está dizendo que é pecado, mas eu acho que não é. Pastor Samuel, o senhor falou que tal coisa é pecado, mas outros pastores dizem que não é. Isso se fala no reino o quê? Cinzento. Outra frase muito comum neste reino cinzento é: todo mundo faz. Todo mundo fica. Todo mundo fica. As pessoas têm vergonha de serem virgens no reino cinzento. No reino da luz, a castidade é virgindade, pureza é a vontade de Deus, é a vontade do Pai para eles. Mas no reino cinza, as pessoas têm vergonha de se declarar o quê? Porque todo mundo dorme antes do casamento. Todo mundo faz sexo antes do casamento. Se você já fez sexo antes do casamento, peça perdão a Deus e reinicie uma nova vida com Jesus. Mas o sermão de hoje não é para criticar você, mas é para dizer que Deus não quer que você viva nesta área cinzenta, que é relativo, que é o que todo mundo faz, todo mundo pratica, todo mundo vai, todo mundo fica. Vamos sair desse todo mundo, irmãos, porque o todo mundo não vai para o céu mesmo. O todo mundo não vai para o céu. Não cabe o todo mundo no caminho estreito, meu irmão.
Para ir para o céu tem que andar no caminho estreito, e todo mundo só cabe no caminho largo. Então, para andar no caminho estreito, você vai ser criticado, sim. Você vai ser rotulado de coisas que você não gostaria de ser. Você vai perder amizades, você vai perder propostas, porque você tem que fazer a vontade do seu Pai que está no céu. No reino cinzento, irmãos, o que se fala é assim: já que este é um assunto polêmico e as opiniões estão divididas, veja, isso é um argumento que se usa no reino cinzento. Já que é um assunto polêmico que estamos discutindo e tem opiniões divididas, vamos deixar para lá essa questão e cada um respeite a opinião do outro. E morreu o assunto. Não existe verdade absoluta. Fica o dito pelo não dito. Coitado do dito. E no terceiro reino, irmãos? O terceiro reino é o reino das trevas, representado pela cor preta. De novo falo, nada de preconceitos aqui, irmãos, somente para ilustrar. Cor branca, cor cinza e cor preta. Nos reinos. Nesse reino, cor preta, não tem morno não, irmãos. Os mornos não estão aqui. Aqui estão os satanistas. Aqui estão os satanistas. Aqui estão os maçons. Aqui estão quem mais? Os adoradores de Satanás, de Lúcifer. Wicca, a religião das bruxas, está aqui. O Harry Potter, a bruxaria, Pottermania, a nova era, o ocultismo, o espiritismo, a maçonaria, o paganismo. Está tudo aqui no reino, onde as pessoas sabem que estão e têm consciência que estão adorando quem? Satanás. Você lê aquele livro do Roger Morneau, Viagem Sobrenatural. Quem já leu esse livro sabe. Ele diz ali, lá no satanismo, ninguém está enganado. Lá todo mundo que está lá sabe que está adorando quem? Lúcifer, que ele aparece e diz: eu sou Lúcifer. Ele não fala lá, ele não aparece lá dizendo eu sou Jesus. No espiritismo tem engano, no satanismo não é engano, a pessoa adora Satanás mesmo. É o reino das trevas. Tem a Bíblia de Satanás. Queridos, dificilmente uma pessoa vai passar do reino da luz para o reino das trevas assim, ó. Não é assim. Para a pessoa sair do reino da luz e passar para o reino das trevas, é um processo. Esse processo longo, irmão, se chama o tempo de vida de residência no reino cinza. Há pessoas que vivem no reino cinza. Eu costumo dizer que quem vive no reino da luz, de vez em quando faz uma visita no reino cinza, irmãos. Ele vai no mall. Você acha que o mall está no reino da luz, ou está no reino das trevas, ou está no reino cinza? Um shopping. É coisa boa? Não, é pecado. Não é pecado fazer compra, irmãos. Então tem coisa boa lá. Não, mas tem o que não presta então. Está no reino cinza. Você vai lá, pode ir para lá cortar o cabelo. Você pode ir lá para ir no cinema. Você pode ir para lá para fazer uma coisa lícita. Ou você pode ir lá fazer uma coisa ilícita. Então, queridos, está no reino cinza. Todo mundo que vive no reino da luz, de vez em quando faz uns passeios pelo reino cinza, mas volta, não mora lá. Ele volta para o reino da luz. Mas a maioria comprou uma casa, construiu uma casa no reino cinza e mora lá a vida toda. E ele está indo na direção do reino das trevas. A decisão infeliz de Ló, eu quero que você abra a Bíblia agora, em Gênesis capítulo 13, irmãos. A decisão infeliz de Ló está aqui em Gênesis capítulo 13. Abra a sua Bíblia. Olha a decisão infeliz. Quando a cabeça não funciona, o que é que diz aí o provérbio? O corpo padece. Quando o pai de família não funciona, não se consagra a Deus, não pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Toma uma decisão que coloca a família a se perder. Ló perdeu a família, irmãos. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida de que a mulher de Ló está perdida? Eu não tenho. Você tem dúvida de que as filhas de Ló, mas elas saíram com os anjos de Sodoma?
Sim, irmão, saíram sim de Sodoma com os anjos, mas Sodoma foi dentro delas. E elas fizeram sexo com o próprio pai. Essa era a cultura. Mas como é que foram fazer isso? Isso não é nada de errado. Na cultura de Sodoma, isso é o normal, irmãos. Era a cultura de Sodoma. Uma promiscuidade, uma imoralidade, uma pornografia, homossexualismo, tudo podia, tudo podia. Isso estava impregnado nas filhas de Ló. Por isso elas fizeram e foram amaldiçoadas por Deus. Os descendentes das filhas de Ló foram amaldiçoados por Deus. Agora vejam aí, queridos, capítulo 13 de Gênesis e o verso 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Irmãos, quando Ló levantou os olhos, ele tinha que ter levantado os olhos para o céu. Mas não, ele não levantou para o céu perguntando: o que queres que eu faça, Senhor? Ele levantou os olhos para olhar as campinas de Jordão e contemplar logo lá à distância as prósperas cidades de Sodoma e Gomorra. E aí diz no verso 10, finalzinho do verso 10, que a campina do Jordão era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Agradou para ele a terra do Egito. E aqui o verso 11, irmãos. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Verso 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. Nós sabemos que Abrão vivia nas montanhas. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Imagine um pouco. Quando os anjos foram visitar Ló, ele não estava perto de Sodoma, 50 milhas de Sodoma. Ele estava no downtown de Sodoma, lá no centro de Sodoma, mergulhado no meio de uma cidade ímpia. E o que Ló estava fazendo lá, meu irmão? Ele não foi para lá de repente, irmãos. Ele foi devagar. Era muito longe. Talvez ele estivesse a 100 quilômetros do centro da cidade de Sodoma. E eles tinham que fazer compras, não é? Toda semana. E a mulher sempre reclamando: mas Ló, coloca a mão na cabeça, Ló. É uma questão de economia. Tem que morar mais perto. Eu não aguento mais. Toda semana tem que ir lá fazer compra. E ele: tá bom, querida, vamos morar 50 quilômetros mais perto. Tá bom, aí de 100 quilômetros ficou para 50, não é? Mas a mulher continuou falando, as filhas reclamando: tá bom, então vamos mudar para mais 25 quilômetros. Aconteceu que quando os anjos vieram para visitar Ló, ele estava no centro de Sodoma. Sem perceber, meu irmão, sem perceber, ele estava no reino das trevas. Por que ele estava no reino das trevas? Porque ele estava vivendo no reino cinza. No reino cinza, na direção de Sodoma. Por isso diz aqui o verso 13, irmãos, capítulo 13, verso 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Essa decisão infeliz de Ló foi escolher viver nas proximidades de Sodoma, armar as suas tendas na direção de Sodoma. O que significa armar as tendas na direção de Sodoma? O que significa? Fazer o contrato de um TV a cabo de 200, 300, 400 canais. Meu irmão, não estou criticando você, eu estou aqui em nome de Jesus falando a verdade. Se você tem um canal TV a cabo com centenas de canais, mas eu não assisto, mas você já está na direção de Sodoma. Você já colocou o pé na direção não de Jerusalém, meu irmão, mas na direção de Sodoma. Mas a gente filtra, mas o filtro suja também. O filtro, ele vai sujando, cada vez filtra menos. Tem gente que não entendeu isso até hoje, não é? Porque tem gente que não troca o filtro do ar-condicionado da casa nunca. Se abre assim, leva um susto. O que é isso? Tá entupido de sujeira. Tem filtro? Tem. Abre o filtro e vê como é que está. Está filtrando alguma coisa? Não está filtrando nada. Quando você tem um TV a cabo aí de 200 canais, enfim, irmãos, com HBO e outros filmes,
No começo você filtra, mas de repente não filtra mais nada. Não filtra mais nada. Antigamente, quando saía um beijo, irmãos, o primeiro beijo que saiu na televisão, em Hollywood, eu li agora esse artigo faz pouco tempo. O primeiro beijo que saiu, nem filmaram. Nem filmaram, nem quiseram filmar. Porque um beijo. Hoje, as velhinhas estão assistindo a novela, e se não tiver beijo, elas reclamam, as velhinhas. Porque, entende, irmão? Ninguém mais fica vermelho por cenas de nudismo, de sexo explícito. Ninguém mais fica com vergonha. Pais e filhos, todo mundo está assistindo. Pastores assistem. Onde é que está o nosso mundo, irmãos? Queridos, existe o cinza claro, existe o cinza escuro, irmãos. Satanás não tem pressa. Primeiro você faz o contrato de um canal de TV a cabo. Está no cinza claro, meu irmão. Cinza claro. De repente você vai para o cinza. De repente você vai para o cinza escuro. E quando você perceber, você está no reino das trevas. Perde a família, como Ló perdeu a família. É sempre trágico quando as pessoas escolhem armar as tendas em direção para Sodoma. Porque escolheram fixar residência no reino cinza. Meu apelo para você, meu irmão, deixe de ser morno. Deixe de ser morno. Seja um homem ou uma mulher de oração, de jejuns. Não jejum uma vez por ano, meu irmão. Jejum semanal. Eu desafio você a jejuar semanalmente por sua família, pela salvação sua e da sua família, dos seus filhos. Semanal. Comece cada dia com ajoelhado aos pés de Jesus Cristo, antes do sol nascer. Quando o sol aparecer, você já está lá cantando e louvando a Deus um tempão, ó, lendo a palavra de Deus, confessando os pecados, intercedendo por sua esposa, intercedendo por seus filhos, jejuando por eles, chorando por eles. Isso é colocar o pé na direção de Jerusalém, meu irmão. Colocar a nossa família na direção do céu. Corta a TV a cabo. Lance fora da sua casa, faça uma limpa na sua casa, tirando todos os filmes de Hollywood, tirando tudo que é da Disney. Ah, mas deram de presente para minha filha. Joga fora. Homem-Aranha, Batman, Iron Man, qualquer coisa da Disney, queridos, jogue fora. É tudo enfeitiçado. Faça uma limpa. Coloque a sua família na direção do céu. Porque se ela estiver na direção de Sodoma, cedo ou tarde ela vai estar morando dentro de Sodoma. Agora eu vou ler para vocês o que está no Grande Conflito, página 508, capítulo 30. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Não há meio termo. No coração não regenerado há amor ao pecado, disposição para acariciá-lo, desculpá-lo. No coração renovado há ódio e decidida resistência ao pecado. Não é que você não peca, você começa a odiar o pecado, não o pecador, mas o pecado. Quando os cristãos escolhem a sociedade com os ímpios e incrédulos, expõe-se à tentação, escolhas trágicas. Termino esta mensagem fazendo um apelo para a minha querida igreja, para sermos cristãos remanescentes, cristãos quentes, incendiados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, consagrando nossas famílias ao Senhor, remanescentes do Senhor. Não vamos pertencer à grande massa dos mornos. Vamos fixar nossa residência no reino da luz, no assíntios do Senhor. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, cumprir a missão que o meu Pai me deu. Jesus Cristo virá para buscar aqueles que são filhos e filhas de Deus e que foram transportados para o reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus salve você e a sua família, meu irmão, e derrame o Espírito Santo sobre você e sobre os seus filhos. É o meu pedido, a minha oração. Amém.
Amém.